Hoje o nosso tema, queridos, é teologias místicas. E eu confesso a vocês que eu fui estudar isso e assim, tem dois temas que eu vou tratar aqui, que se a gente tivesse tempo, daria uma palestra só para cada tema. Mas eu quero esclarecer a vocês sobre tantos enganos que têm crescido no nosso meio, dentro dessa questão mística, de tantas coisas assim, em nosso meio, eu digo não na igreja em Itaquera ou Brasil, mas no meio cristão evangélico, coisas que não tem nada de Deus, não tem nada de bíblico, e o povo vai comprando e levando afora. Por isso esse tema é muito importante, nós entendermos sobre ele e principalmente rebatermos isso através da palavra de Deus. Amém? Pode passar para mim, Tati? Eu pedi até para a gente ficar do lado de cá, porque tem bastante coisa que eu quero exemplificar rapidamente nos nossos slides. E aí eu quero falar com vocês três coisas rápidas, porque como nós estamos falando de heresias místicas, então acho que é interessante nós entendermos primeiro o que é heresia, depois o que é teologia e o que é mistificar algumas coisas. E aí eu coloquei lá, o que é heresia? É o afastamento de um indivíduo ou de um grupo dos ensinamentos dados pela palavra de Deus. Então toda vez que você ouvir falar em heresia, entenda uma coisa, é algo que vai contra a Bíblia e que vai contra a palavra de Deus. Isso é que nós denominamos heresia. Quando uma pessoa vem com uma ideia pessoal e fala, a partir de agora isso vai ser verdade. E muitas vezes, na verdade, na totalidade das vezes, isso não tem nada a ver com o que Deus deixou para nós como palavra dele, como regra de fé. O que é teologia? É o estudo de Deus sobre a pessoa dele e as suas características. Então, qual é a maior manifestação de Deus que nós temos sobre a terra? A maior revelação de Deus que nós temos? A Bíblia, a palavra de Deus. Então, estudar a Deus exige de nós conhecermos a Bíblia, conhecermos a palavra que é dele, o que ele nos deixou como, olha, isso daqui é para vocês seguirem, isso daqui é o que eu penso para a vida de vocês. E quando nós vemos as heresias, as pessoas fogem disso. E aí, como é que você quer estudar e falar sobre Deus se você não respeitar a palavra dele, que é a maior revelação que nós temos do que ele quer para cada um de nós? Então entenda isso. Quando nós falamos de heresias, nós estamos falando de pessoas que vão contra a própria Bíblia, contra a palavra, que é a nossa regra de fé e de prática. Pode passar, Tati. E aí nós entramos no tema de hoje, que é misticismo. E o que é mistificar alguma coisa? É abusar da credulidade de alguém, de um grupo, é ludibriar, é fantasiar. Então, quando você entende que algumas pessoas, como nós vamos tratar aqui, estão mistificando algumas coisas no meio cristão, o que eles estão fazendo é isso. Estão abusando da credulidade de alguém. Nós ouvimos maravilhosamente do Jailson na semana passada, a teologia da prosperidade. Essa coisa de mistificar também que o que Deus tem para você é riquezas, é posses. A pessoa, ela se utiliza da credulidade. Alguém que acredita, ele abusa daquilo. Olha o que está falando, é abusar da credulidade, é ludibriar, é fantasiar, é inventar aquilo que a Bíblia não fala, é colocar coisas que Deus não disse, mas que as pessoas falam, não, eu acho que isso daí é legal. É interessante que a heresia, quando ela surge, nunca é para aumentar ou para potencializar a palavra de Deus, mas é para potencializar a própria pessoa. A pessoa cria algo para inovar. Então essa palavra nunca foi pregada assim, eu vou dar uma inovada nela, eu vou fazer uma coisa nova porque está ultrapassado isso daí, a palavra é muito pouco, eu vou inventar que é para ficar legal, eu arrebatar pessoas. E aí a gente vê o povo pulando, pipocando, subindo pelas paredes com o povo de costas, né? Mas com mentiras, queridos. Isso é que é triste. As pessoas sendo enganadas, ludibriadas,
sendo levadas por uma mentira e ainda assim atribuindo isso a Deus. Olha que coisa triste. Passa para mim, Tati. E aí eu quero trabalhar com vocês 3 linhas. Queridos, dava para a gente destrinchar muita coisa aqui. Mas eu quero que vocês saiam daqui entendendo. Se vocês saírem entendendo sobre essas 3 linhas, vai ser fantástico para nós. A primeira é heresia mística, a questão da consulta aos mortos. Muita gente às vezes vem de igrejas católicas, né, para as nossas igrejas, e tem uma visão sobre isso. Outras vêm talvez de uma linha espírita, também tem uma visão sobre isso. Mas o que a palavra diz? Qual que é o direcionamento de Deus para nós? Outra coisa é sobre esses locais ultra sagrados. Já viu isso? Parece que a oração que você faz aqui é uma, mas a no monte é outra. O monte tem uma coisa sobrenatural. E a última coisa que eu quero trabalhar com vocês nessa questão de misticismo são amuletos de proteção e de conquista, que hoje em dia, muito do que o Jailson falou, a gente vê. As pessoas indo nessas teologias da prosperidade, compra martelinho, e compra isso, compra aquilo, tendo amuletos e não fé. Comprando coisinhas, colocando o poder de transformação naquilo, mistificando como se o que fosse curar fosse isso daqui, o que fosse transformar fosse isso, e mudando totalmente a palavra de Deus. Pode passar. Quando nós falamos sobre consulta aos mortos, nós temos uma palavra que é técnica, digamos assim, que é necromancia. O que é isso? É a consulta aos mortos. Necro é morto, necromancia é a consulta, é essa coisa de buscar os mortos. E aí eu coloquei bem ali, bem exemplificados para a gente. Termo usado para designar a consulta aos mortos. Então, toda vez que você ouvir falar dessa palavra necromancia, quer dizer sobre isso. Pessoas que vão procurar os mortos para alguma coisa, para ouvir uma orientação, para ter uma palavra, para ter uma visão específica sobre alguma coisa. E o que nós podemos destacar nisso, uma das coisas mais importantes que a Bíblia ela trata, é o como para Deus essa questão de consulta aos mortos é abominável. O nosso Deus, através da palavra, ele condena isso. Ele diz: olha, vocês não precisam disso. Para que vocês estão fazendo? Para que vocês estão indo atrás de morto? Pode passar para mim, Tati. Olha lá, o próprio Deus condena isso. E por quê? Pois aos mortos nenhuma verdade terrena pertence. Já viu o morto poder influenciar nas coisas que acontecem aqui? Você está lá no velório, e aí muitas vezes chamam as irmãs da UFEBRAC para cantar um louvor lá. Você já viu o morto falar: não, para que eu não gosto dessa música aí, canta outra que eu não gosto? O que o morto tem, queridos, para intervir em questão terrena? Nada. Tão pouco ele pode o futuro conhecer, porque o futuro é conhecido só por Deus. E é interessante que toda pessoa que procura essa consulta aos mortos, ela tem sempre essas duas visões, de que ele pode fazer algo por ela aqui na terra, ou então que ele pode dizer algo que vai acontecer lá, do outro lado. E a Bíblia nos deixa claro que não dá, os mortos não têm poder algum sobre o presente nem sobre o futuro. Enquanto eles tiveram vida, foi aqui. Depois não existe mais. E eu queria que você abrisse comigo, rápido, eu vou citar alguns textos aqui, e aí se você puder ficar atento e ler comigo, Eclesiastes no capítulo 9, no versículo de número 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, e depois nós vamos ler Levítico, no capítulo 19, versículo 31. Olha o que diz em Eclesiastes 9, no versículo 10. Diz assim: o que as suas mãos tinham a fazer, que o façam com toda a sua força em vida.
pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Morreu, queridos, não tem o que fazer, acabou. Não dá para planejar mais, olha o que a palavra fala, não tem planejamento, não tem sabedoria, acabou. O que você tiver para fazer, faça com as suas forças em vida. Existe uma canção do Paulo César Baruch que chama Flores em Vida, porque isso acontece muito também. A pessoa morre e a gente quer fazer para ela depois de morto, falar do quanto nós amávamos, a pessoa não vai te ouvir mais, a pessoa não tem mais como receber esse seu agrado. Morreu, acabou, não tem mais o que ser feito. E falando sobre como nosso Deus não permite essa consulta aos mortos, eu queria que você abrisse lá em Levítico. Levítico, no capítulo 19, versículo 31. Livros das leis do Senhor. E olha o que fala no versículo 31 do capítulo 19 de Levítico. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulte espírito, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No livro da lei do Senhor, o Senhor está falando, está ali forjando o povo, dizendo o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele quer e o que Ele não quer para aquele povo. Ele diz: olha, vocês que são o meu povo, não procurem médiuns, não procurem pessoas que consultam espíritos, porque senão vocês vão se contaminar com eles. Entenda uma coisa, queridos, quando você vê alguém falando que, não, eu tive um prefácio, uma coisa, me desculpa, é mentira. Há uns tempos atrás, eu me deparei com muitas situações de pessoas que nós conhecemos, assim, na vida cristã, e que relatavam assim: olha, fulano veio me visitar em sonho, uma pessoa que morreu. Veio te visitar em sonho, ele me deu um recado de que está tudo bem lá, que é para eu parar de... Queridos, eu estou falando de irmãos cristãos, eu não estou falando de gente, eu ouvi isso de quem não é cristão, de quem não se encontrou com o Evangelho. É aceitável, porque a palavra fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas ouvi isso de um dos nossos irmãos em Cristo. Ele veio falar para eu parar de chorar porque está tudo bem lá. Irmãos, morto não visita a gente em sonho. Morto não vem visitar a gente em casa. Já vi pessoas que falam: não, eu estava lá e senti o perfume do fulano. Irmãos, isso não é bíblico. Cuidado, não se contamine com a palavra que o Senhor está falando. Não se contamine com os que pensam dessa forma. O nosso Deus condena isso. Ele diz: olha, não consulte os mortos. Fica achando que, mas é porque eu amava tanto meu filho e eu não me desliguei ainda dele, ele veio me... Irmão, ele morreu. Agora a sua vida continua. Cuidado com essa ideia de que veio te visitar em sonho, veio em casa, fulano me trouxe um recado, porque sonhou com meu pai, com meu tio que morreu. Irmãos, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Nós vemos aqui em Levítico, o Senhor Deus condenando isso. Olha, não procurem os médiuns, não procurem aqueles que consultam espíritos, para que vocês não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, é o que a palavra está dizendo, como nós vemos agora em Levítico. Então nós percebemos como o nosso próprio Deus abomina isso. E aí eu coloquei como referência aqui um texto de Isaías, no capítulo 8, que também é muito claro, mas muito claro, no que o Senhor vê dessas questões de consulta aos mortos. E diz assim, Isaías 8:19: quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos, e murmurem encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos seus mortos em favor dos vivos.
responda. Olha o que a palavra está falando. Quando alguém vier falar isso para você, você precisa consultar o morto, você precisa ouvir uma palavra do além. Olha o que vocês têm que responder. Respondam: a lei e os mandamentos me bastam. A lei e os mandamentos me bastam. A palavra de Deus me basta. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Meu Deus, olha o que a palavra está falando. Se alguém vier com essa ideia para vocês, não, procura lá alguém que tem contato com o além, porque nós, o povo de Deus, precisamos responder. A lei e os mandamentos me bastam. A palavra de Deus, o que Ele me deixou revelado na sua palavra me basta. Eu não preciso de outras, sabe, de outros caminhos, de outros subterfúgios, não. Poxa, meu coração está tão angustiado, a minha alma está tão abatida, como diz os Salmos. Sabe o que você tem que fazer? Se deleitar na palavra de Deus. O Salmo do capítulo 1 diz: olha, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e a minha versão diz: nem imita a conduta dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Queridos, a palavra de Deus nos basta. Não fica procurando, sabe, outros caminhos. Não, mas aqui eu quero ver algo a mais. Cuidado para não cair em heresia, para não cair em mentira, para não cair nas mãos de pessoas que vão ludibriar você, vão fantasiar, te enganar. Tenha esse cuidado. E aí, falando sobre, pode passar tarde, ainda sobre essa questão de consulta aos mortos, nós temos dois conceitos que são muito vividos, não digo vividos, mas conhecidos por nós, nessa cultura brasileira que nós temos, que é a visão espírita e a visão católica disso. Eu vou dizer a vocês que, pesquisando sobre isso, nós vamos achar, irmãos, muito material, muitas linhas de pensamento, muitas aplicações nisso, mas eu quero deixar de forma muito clara para vocês. Depois, se você tiver a curiosidade, pesquise mais. É o que nós temos falado. Aqui o ensino, nós trazemos algo a vocês que não é para acabar aqui. Leva para casa, anote, busque um pouco mais. Se tiver dúvidas, traga para nós aqui, nós vamos de alguma forma tentar solucionar essas dúvidas. Então, esses dois assuntos que nós vamos tratar, eu vou tratar eles como um plano de fundo para que você entenda, tá bom? E aí eu coloquei aqui, de uma forma bem rápida e sucinta, a questão do como os espíritas tratam essa questão de consulta aos mortos. E olha o que eu deixei lá escrito: acredita-se na evolução da alma. Preste atenção nisso. Acredita-se na evolução da alma, que através da reencarnação aperfeiçoa-se a alma, a pessoa, até alcançar a perfeição plena. Defendem a ideia de anjo da guarda e dos espíritos protetores e mentores, que cuidam e podem interferir na vida humana de seus protegidos. Então o que eles acreditam? Morri. Se eu fui uma pessoa boazinha, se eu fui uma pessoa, que cumpriu a ética moral, eu vou para um lugar e eu posso ser um espírito mentor agora. Porque eu sou uma pessoa, um espírito evoluído, uma alma evoluída. E aí eu, como espírito mentor, eu posso cuidar das almas que estão na terra. E aí eu posso soprar no ouvido da pessoa que ela tem que ir por esse caminho. Eu posso dar uma dica, se ela me procurar, de que daqui a alguns anos, daqui a algumas coisas, para ela não seguir essa situação. E por que isso acontece muito no nosso meio? Por causa do vazio, queridos, que as pessoas às vezes perdem os seus entes queridos. E aquele vazio, a pessoa vai buscar alguma resposta, algo para completar aquilo. E aí fala: não, sua mãe tem um recado para você, de que, olha, para você não chorar mais porque está atrasando a sua vida.
Olha, para você ir por esse caminho, para você não fechar aquele negócio. Outra coisa que eles acreditam é que se eu for bonzinho, eu fiz esse experimento. Se eu não sou bonzinho, eu apontei a torta à direita, eu morro, eu tenho que ficar reencarnando. Tenho que ficar voltando. Eu volto, morro e nasce de novo, morro e nasce de novo. E isso uma alma só. Porque a alma é uma só. E acredito que você vai nascendo em novos corpos, em novas pessoas. E aí, se eu, por exemplo, maltratei uma mulher na minha vida humana, pode ser que eu volte mulher na próxima vida para pagar o que eu fiz. É isso que acredita-se. E o nível de aldeia, nós serve para ser. E assim como aos outros está ordenado morrer uma vez só. E vive depois disso o juízo. Exatamente. Segura isso daí, que já estava até aumentado aqui, porque é uma palavra pronta que rebate isso. Então essa é a visão que eles têm. Olha, você pode reencarnar, voltar várias vezes à vida para você melhorar. Até você ser uma pessoa bacana, quem sabe, fez o bem para todo mundo, e agora você vai ser um espírito evoluído. Mas só o que o pastor Ricardinho falou aqui, pastor Ricardo, a gente vai se acostumando, né? Tem gente que não gosta. Mas olha o que o pastor Ricardo falou para nós. Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, o que ele fala, pastor? E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e vir depois disto o juízo. Então, queridos, não tem essa história de voltar para se redimir, voltar para arrumar o que você errou. Está errado, meu amigo, se conserta agora. Porque para o homem é uma vida, uma morte, depois juízo. Olha o que Hebreus, no capítulo 9, 27 fala. Porque ao homem é permitido uma só morte. Morreu, depois disso é juízo. Não adianta essa história de não, eu vou vir para melhorar. Tudo bem, nossa, não consertei isso, mas na próxima. Não. Morreu é juízo. Não tem como ficar voltando para melhorar, não. Tá bom? Pode passar, Tati. E aí outro conceito que eu também preciso tratar muito por cima, porque é muito profundo isso, é o conceito que nós falamos da visão espírita. Mas a nossa nação, ela é permeada por uma cultura, uma catequização católica. E muitas pessoas se convertem ao Evangelho, reconhecem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, mas voltam com essa cabeça de que existe, por exemplo, um purgatório. Muita gente. Alguém aqui era católico e se converteu, a família era católica? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que vêm com essa visão. Vocês talvez com mais vivência tenham visto isso. E aí qual é a ideia que eles defendem no purgatório? Depois abra lá em Mateus, deixa abertinho, Mateus capítulo 5, 26, que é uma das bases que eles usam para a defesa do purgatório, tá? E olha qual é a visão que eles têm. Acredita-se que no pós-morte, as almas que cometeram pecados leves podem redimir-se através do aprimoramento evolutivo e pela intercessão dos vivos. Então acredita-se que você morre, e aí o que acontece? Você não vai nem para o céu nem para o inferno. Você vai ter um espaço ali no meio, se você for uma alma boazinha, para que de alguma forma você também evolua, através da oração dos seus familiares que ficaram, através da intercessão deles a vocês. E é interessante porque essa ideia de purgatório, ela rebate, assim como a visão espírita, as duas questões de que a gente pode interferir no mundo dos mortos, orando por eles, ajudando eles a evoluir, mas também eles podem nos ajudar, e a gente vai tratar isso daqui a pouco. E olha qual é uma das bases que eles utilizam para defender essa ideia. Mateus capítulo 5, versículo 26.
fala assim. Mateus 5, 26 diz assim: e eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o seu último centavo. Aqui está tratando sobre a questão do homicídio. E aí eles usam essa base para dizer assim: você morreu, foi para o purgatório, enquanto você não cumprir tudo que você tinha para cumprir, você não vai sair de lá. Vai ficar penando no purgatório. Eles têm, na Igreja Católica, essa tradição de orar pelas almas do purgatório, de buscar neles uma intervenção. E eu estou aqui com uma Bíblia, que é uma Bíblia católica, e outra base que eles utilizam também é um livro que é de 2 Macabeus. 2 Macabeus, no capítulo, esse é um livro apócrifo, né? Lá no concílio de Nicéia, é o concílio onde o cânon é fechado. Esse cânon que eu digo é a Bíblia que nós entendemos hoje, os Evangelhos, o Antigo e o Novo Testamento, esses livros que nós entendemos como inspirados por Deus. Esse livro de Macabeus e outros não foram aceitos nesse fechamento de cânon. Por quê? Não entendia-se como livros inspirados pelo Espírito Santo, por Deus. Mas ali nós encontramos esses livros na Bíblia Católica. Depois eu vou passar, se vocês quiserem dar uma olhada, tá bom? E 2 Macabeus, no capítulo 12, versículo 38, vai dizer assim. Deixa eu achar aqui. Desculpa, eu vou lá para o versículo, nos versículos finais. 43. Em seguida, isso daqui eles estavam no meio de uma guerra. Judas Macabeu, né, que é o nome do livro, ele estava numa guerra e no meio da perda de muitos mortos, ele vai e encontra homens que estavam com doenças. E aí o que ele faz? Para redimir a alma destes homens que morreram na guerra. Versículo 43 diz assim: em seguida fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados, belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, ou seja, ele acredita que esses homens vão ressuscitar, por isso a alma deles precisam ser ajudadas. Se ele não acreditasse na ressurreição dos mortos, não teria feito isso. E superfluo rezar por eles. Olha isso. E achou interessante rezar por eles. Mas se ele acreditasse que os mortos não adquiririam piedade, não teria feito isso para livrá-los das suas faltas. Então vejam o que eles defendem. Seu parente morreu, ele não era muito legal, você acha que ele precisa de uma ajuda para alcançar o céu? Ore pelas almas do purgatório. Ore por eles, porque através da sua reza, eles vão ser alcançados no purgatório e Deus pode aliviar as penas dele para que eles entrem no céu. Passa para mim, Tati. Vou passar aqui a Bíblia, tá? Se alguém quiser dar uma olhadinha. E aí tem uma frase que deixa isso muito claro, essa visão deles, de que nós podemos interferir em favor das almas do purgatório e eles também podem interferir nos auxiliando de alguma forma. Santa Catarina de Bolonha é uma santa católica e ela dizia isso em vida: quando quero obter alguma graça de Deus, recorro às almas do purgatório e sinto que sou atendida por causa da sua intercessão. O que ela está dizendo? Olha, quando eu preciso de algo que para mim está difícil, eu oro pelas almas do purgatório para que os pecados deles sejam abatidos, e na contramão disso, eles intercedem por mim diante de Deus e eu recebo as graças que eu preciso. Nós vínhamos falando desde o começo disso. Morto interfere na vida terrena?
morto pode auxiliar a gente em alguma coisa? Meus irmãos, não. Nem nós podemos interferir lá. Como nós vemos a parábola do rico e o Lázaro. Os dois morrem. Ai, mas vai lá avisar meus irmãos, não tem jeito mais, filho. Acabou. Morreu, não tem mais para onde correr. Então nós não podemos interferir lá, bem como eles também não podem interferir aqui. E aí passa, eu acho que é essa próxima imagem. Essa é uma ideia tão forte, queridos, mas tão forte da visão católica, que um escritor chamado Dante Alighieri, ele escreve a Divina Comédia, acho que todos vocês já ouviram. E ele trabalha 3 fases, que é o inferno, que a gente conhece o inferno de Dante, o purgatório e também o paraíso. E qual é a ideia que ele se baseia? É uma ideia católica, de que o purgatório era daquela forma ali, ó, níveis de elevação, em que você ia passando de nível a nível, e ali naquelas 7 escalas do purgatório são os pecados capitais que você cometeu. Então você vai avançando um a um, até chegar lá em cima, onde estão aquelas árvores lá, que é o que ele considera como paraíso, como o Éden. Então, para alcançar o paraíso, você precisa passar por tudo isso daí. E aí a sua alma vai evoluindo, sendo absolvida dos pecados que você cometeu antes, e aí você alcança a perfeição, alcança o paraíso. Essa é uma ideia que no século XIV era forte. As pessoas, e até hoje é defendida pela Igreja Católica. Mas para você ver como isso era forte, Dante, quando escreve esta obra que é tão forte na literatura até hoje, ele defende essa forma. Ele fala, olha, com a elevação dos níveis do purgatório, você alcança o paraíso. Pode passar, Nath. E aí, a conclusão que nós temos sobre estas 2 questões. Os mortos não voltam. Entenda isso. Nem em sonho, nem em perfume você sente em casa, nem nada. Não volta. Morto não volta. Os mortos não voltam. Não intercedem por nós. Eles não têm esse poder. Já não, vou tentar ajudar na vida da Leia. Tadinha, está sofrendo. Vou fazer alguma coisa. Vou, falar para ela que caminho que ela tem que seguir. Não existe isso. Eles não intercedem por nós. Tampouco devemos fazê-los. Nós também não devemos. Por isso que quando nós temos, às vezes até aqui na nossa igreja, aqui na frente, né, um culto pela memória da pessoa, velando os mortos, que é uma cultura nossa, nós nunca vemos nenhum pastor nosso, nem nós somos ensinados a orar pelo morto. Nós oramos sim pela família, pela dor da perda, pelo vazio que isso vai gerar, para que ela consiga enfrentar os dias que virão com a graça de Deus, com o apoio do Espírito Santo Consolador. Mas quem morreu é só o corpo ali. Acabou. Ele já não pode mais nem interceder por nós e nem nós por eles. Precisamos de cuidado para não sermos enganados por Satanás. E aí tem pessoas que falam, Vinícius, mas podem falar, né? Mas eu vi, era real, estava com as últimas roupas que ele usou, era o perfume que ela usava. E aí lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, 14, diz assim, cuidado porque Satanás se traveste até de anjo de luz para nos enganar. Cuidado, queridos. Mas eu vi, mas me falaram, mas era um sonho muito real. Você pode ter, guardado tanto amor por aquela pessoa e isso se refletiu no seu imaginário quando você está dormindo. Mas dizer que foi uma revelação de Deus, aquela pessoa ter voltado, não foi. Mortos não voltam, mortos não podem interceder por nós, mortos não podem fazer mais nada. Nós lemos, ao homem é permitido uma única morte, depois disso, juízo e nada mais. Tá bom?
Pode passar, Tati. Aqui nós vamos ter um vídeo. E o áudio dele não está muito bom. Mas eu vou deixar ele rolar um pouco e depois eu explico para vocês o que eu quero que vocês entendam nesse vídeo, tá bom? Clique em cima dele, Tati. Só vai dar uma olhada no lugar que está acontecendo. Muita gente falando, muita gente gravando também no lugar, ruínas. Todo mundo com o celular. O que é esse lugar? Nós vamos entrar no outro tema que eu falei que nós vamos trabalhar, que é essa questão de lugares ultra santos. Pode passar no próximo slide. Esse irmão, ele está lá em Jerusalém, ele está no túmulo de Jesus. E aí, na mão dele, ele está com um lençol. E vocês viram que em volta tem muita gente gravando, muita gente falando. E como eu baixei o vídeo, então lá em casa dava para ouvir um pouco melhor. E aí, o que essas pessoas estavam falando? Gravando vídeos para as suas igrejas. Aqui está o óleo que eu estou consagrando no túmulo de Jesus. Aqui está o lençol que eu estou consagrando aqui no túmulo de Jesus. E Jesus morreu aqui. E esse irmão mesmo, ele está com o lençol e falando: olha, assim como Pedro chegou, só achou o lençol lá. Quando você chegar e tocar nesse lençol, está sendo consagrado aqui no túmulo. Enfim. E o interessante, não digo interessante, digo triste, é que muitas pessoas têm essa visão dentro das nossas igrejas, de que se consagrar um lençol, talvez aqui, né, que você traz as peças de roupas para serem ungidas aqui, tem um tipo de poder. Mas quando vai no túmulo de Jesus, o manto é diferente. Só de falar o túmulo de Jesus, já a espinha estremece. As pessoas têm essa visão. Irmão, você ora no monte? Não, não mora. Nós temos que orar. Todo crente tem que orar no monte. Por que dessa obrigação? Lá coisa é diferente. Já ouviu isso? Eu não estou aqui questionando a questão de fé. Me entenda com carinho. Eu não estou dizendo que é errado, não é isso. E nem estou questionando a questão de fé. O que eu quero que você entenda é que não existe lugar mais sagrado do que outro, aonde Deus se manifesta mais do que outro. Deus se manifesta mais no monte do que na igreja? Sim ou não? Deus se manifesta mais na igreja do que no seu quarto, quando você dobra o joelho para orar? Não! Nós cantamos um louvor aqui tão maravilhoso que diz: olha, o véu se rasgou. Agora nós temos livre acesso ao Pai, no lugar onde estamos, no momento em que precisamos e queremos. A palavra do Senhor em Tiago vai dizer no capítulo 4: chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós outros. Não está dizendo: olha, cheguem-se a Deus no monte e Ele vai atender. Cheguem-se a Deus no sepulcro onde Jesus morreu e Ele vai te atender. Não é nada disso. Monte em Israel, Jerusalém, locais visitados como se tivessem um campo de poder maior. É isso que as pessoas estão defendendo hoje. Pisou lá, é diferente. Até aquele que não se converte vai ser convertido se pisar lá. A Bíblia rebate isso, nos deixando claro que santo é o lugar onde está a presença de Deus. E aí eu coloquei algumas referências que nós conhecemos tanto. João, no capítulo 4, aquela mulher samaritana, o Senhor se encontra com ela, e o que aquela mulher pergunta é: Senhor,
Aonde é o monte que a gente ora? Vocês dizem que é um, os nossos antepassados dizem que é outro, e aí o Senhor fala: vem a hora, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não tem lugar. É aqui que você está para adorar a Deus? Adore, mas com o seu coração. Ah, mas tem que orar de joelho. Também não tem. Por que oração de joelho é mais poderosa? Não existe isso. Às vezes nós estamos de pé, mas nosso coração está mais dobrado que os nossos joelhos. Às vezes nós estamos sentados, mas a nossa alma está muito mais diante de Deus do que se nós estivéssemos de joelho. Tem gente que não tem como ajoelhar. Então essa pessoa não é ouvida por Deus. Então essa pessoa não... Tem gente que não pode se locomover da sua casa, que é um monte. Então essa pessoa também não é ouvida por Deus. Ela está no leito de hospital. Não, Deus não ouve a oração dela lá não. Porque é um monte que tem uma coisa... Não existe, queridos. Outra coisa fantástica. Êxodo no capítulo 3. Moisés chegando, de longe está vendo uma sarça ardendo. Ele vai chegando naquilo ali e fala: peraí, essa sarça está ardendo, mas não queima. E aí na hora que ele está chegando ali, uma voz de dentro da sarça diz a ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Quantas vezes talvez ele não pisou por ali? Eu fico pensando nisso, porque ali eram as terras que ele costumava pastorear. Quantas vezes ele não pisou ali, Deus nunca fulminou ele com um raio, porque ele não tirou as sandálias. Mas sabe por que naquele momento Deus fala para ele tirar as sandálias? Porque o Senhor estava ali. Santo não é um espaço. Santo é onde a presença de Deus se manifesta. Santo é este momento que nós estamos desfrutando. Porque Deus está aqui. Não é porque existem as paredes, não é porque tem o microfone, não é isso, não é porque tem púlpito. Mas é porque a presença de Deus está manifesta naquele lugar. O seu quarto pode ser um lugar santo, e precisa ser um lugar santo. A sua casa precisa ser um lugar santo. O lugar onde você está ali, no seu momento de trabalho, e você está ligado com o Senhor, ali é um lugar santo, porque a presença de Deus está ali com você. Não é um espaço, é onde a presença de Deus se manifesta. E aí uma última referência que eu coloquei é Mateus no capítulo 6, quando o próprio Jesus diz: olha, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta e fala com o seu pai em secreto, porque o seu pai que te vê em secreto vai te responder. Santo não são os espaços, não é o monte. Santo é o nosso Deus. E aonde Ele está, ali há santidade. Ele santifica pela sua presença aquele lugar. É isso que ele está dizendo a Moisés: olha, Moisés, você já passou aqui tantas vezes, e era um lugar apenas, mas agora eu estou aqui. Então tira a sandália dos seus pés, porque aonde eu estou, ali é santo. Ali aquele lugar é santificado. Pode passar, Tati. Nós precisamos ter esses cuidados, queridos, porque quantas vezes nós somos enganados por isso. E eu coloquei uma frase de um livro que eu estou relendo, que é o livro Caçadores de Deus. E há um momento em que ele fala algo que é interessante. Ele diz assim: nos apegamos aos lugares aonde Deus esteve e o que Ele já fez. Ou seja, Jesus orava no monte, então o monte é o lugar que tem que orar. Mas nos esquecemos de ver aonde Ele está e o que deseja fazer agora. Não fique preso: mas é porque Jesus morreu no túmulo. Amém. No domingo eu ministrei como essa palavra ficou no meu coração. Ele morreu lá, mas o túmulo está vazio. Ele já não está mais lá. Aquele lugar não é mais santo, não, é um sepulcro. É mais uma ruína daquela cidade. Talvez seja interessante você entender de forma geográfica onde era, sim. Mas não pense que lá é mais santo do que aqui. Os bancos onde nós estamos, o lugar onde nós estamos. Nós nos apegamos muito ao que Deus já fez, aonde Ele já passou. Isso às vezes na nossa vida. Naquele ano eu era mais crente, naquele ano Deus me usava. Não, o Senhor ainda é um Deus presente.
Nós precisamos entender aonde Ele está, no nosso meio, no nosso coração, na nossa vida, e o que Ele quer fazer agora, no lugar onde nós estamos. Pode passar, Tati. E aí eu vou passar 2 vídeos sequenciais, e aí eu vou entrar no nosso último tema, que é amuleto de proteção e de conquista. Pode soltar, Tati. Tem esse e aí esse aqui tem outro, tá bom? Esse eu vou até pedir para você correr. Escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas e em teus portões. O ato profético se constitui pelo sinal de que na residência ou estabelecimento tem em sua porta maior proteção. A mezuzá é composta de pedaços de pergaminho que contém passagens bíblicas. E em sua mezuzá você colocará os pergaminhos com as palavras liberadas das bênçãos apostólicas a cada mês do ano de João. A mezuzá é fixada externamente, deve ser posto a 7 palmos de altura do chão, apontada para dentro da casa ou estabelecimento, com a extremidade de cima no lado direito de quem entra, e normalmente inclinado a 45 graus para dentro do recinto. A mezuzá deve ser colocada na porta de entrada da casa ou do estabelecimento, mas também pode ser fixada em cada umbral de cada cômodo da casa. A mezuzá é um símbolo espiritual debaixo da palavra. Deus seja meu protetor e minha sombra, à minha direita. Deus guarde a saída e a minha entrada, agora e sempre. Todas as bênçãos apostólicas são colocadas dentro da mezuzá e do lado de fora, uma palavra hebraica de nome: vida, paz e prosperidade, que tem o poder de afastar o anjo da morte. Porque eu passei esses 2 vídeos para vocês. No primeiro, nós vimos um conhecido corredor do sal. E aí tinha um outro vídeo que era bem específico no que as pessoas falavam. Mas ele era muito grande e eu não consegui cortar. Então eu trouxe esse. Mas nesse outro vídeo que eu assisti, eles diziam assim: esse sal foi consagrado a Israel. Primeira coisa, foi para um lugar ultra sagrado. Esse sal foi consagrado a Israel. E quando você pisar nesse sal, toda maldição que tiver em você vai cair. No começo do vídeo, a palavra que eles escreviam era assim: mas existem demônios que só saem, castas de demônios que só saem com jejum e oração. E aí eu já percebo o primeiro equívoco. Se é o jejum e a oração, se é o poder de Deus naquele que intercede pela pessoa que está possessa, que tira, que repreende o demônio através do nome de Jesus, por que eles sabem? Porque o que eles falavam nesse outro vídeo, eu queria ter trazido, mas eu não consegui cortar. Ele fala: olha, quando você pisar nesse sal, ou seja, o poder está no sal, não mais no jejum, na oração. Há uma ambiguidade, uma ambivalência nisso que eles estão dizendo. E a segunda que eu trouxe é uma que a gente também está vendo acontecer assim, muito grande. Eu tenho uma vez usar aqui. Não é minha, mas é a utilização de uma palavra fora do contexto dela e a aplicação da forma que a pessoa quer que faça. Eu já vou passando isso, mas você vai dar uma olhada, né?
Eles falam que a mezuzá tem dentro um pedacinho de pergaminho, que tem que ser aplicada na porta do lado direito, 45 graus para dentro. Não é esse tipo, tá? Podia ser de madeira, de ferro, mas para vocês entenderem como hoje em dia isso ainda existe, igrejas ministrando sobre isso. E aí, essa questão de transformar a nossa fé, de direcionar a nossa fé para amuletos, queridos, também é de alguma forma uma visão muito católica, de precisar ter algo para tocar para poder acreditar. E a palavra fala que a fé é a certeza do que nós não vemos, do que nós não tocamos, mas daquilo que nós acreditamos que Deus é capaz de fazer. Mas hoje em dia, o que nós vemos é um número assustador de teologias místicas nesse sentido, de que, olha, essa caneta que precisa, ela que vai trazer a solução para a sua vida. Olha o que no final desse vídeo da mezuzá fala, ela tem o poder de afastar o anjo da morte. Nem lá em Deuteronômio, que é o capítulo que eles usam como base, não fala isso. Quando nós olhamos para isso, o que afastava o anjo da morte quando veio a praga? O sangue no umbral da porta, não era mezuzá. Não era. Você vê como as pessoas vão distorcendo, jogando tudo bagunçado, no mesmo balaio, e ganhando pessoas adeptos a essa ideia. E aí eu quero tratar com você um pouco sobre essa questão da mezuzá. O que é a palavra mezuzá? A palavra mezuzá significa umbral, por conta dessa questão de ter que ser afixada na lateral das portas. E a base que eles utilizam para defender isso, abra comigo, Deuteronômio, no capítulo 6, nós já estamos correndo no final, já estou passando por aqui. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 9. Obrigado, Tati. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao 9. Diz assim: que todas estas palavras que hoje eu lhes ordeno estejam em seu coração. Ouça bem isso. Que todas estas palavras que eu lhes ordeno hoje estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos seus braços e prenda-as à tua testa. Escreva nos batentes das suas portas e das suas casas e dos seus portões. Principalmente esse versículo 9 é o que eles usam como base para defender a mezuzá. De que você precisa atar isso nas suas portas, nos seus portões e de alguma forma afixar isso na sua casa. Mas Deuteronômio, nós entendemos que é o livro da repetição das leis. O Senhor está forjando um povo. Ele está criando um novo caráter naquele povo. Ele está transformando a forma de pensar naquele povo. Ele está criando uma nação que logo vai possuir a terra prometida. Uma nação que durante o deserto, ora era de Deus, ora não era de Deus. Ora estava com Moisés, ora queria apedrejá-lo. Então o que o Senhor está fazendo neste momento para aquele povo? Não se esqueçam das minhas palavras. Se for preciso colocar isso no umbral da porta, ponha para que você não esqueça. Se for preciso, como fala aqui, olha, amarre-as como um sinal nos seus braços, prenda-as à tua testa. E aí você veja, eles defendem o versículo 9, que é para pôr no umbral da porta, mas você vê alguém com a palavra, com a mezuzá na testa?
com ela amarrada no braço. Se fosse para ser literal isso daqui, você tinha que estar com ele preso nos braços, preso na testa. O que o Senhor está dizendo é: olha, que isso faça parte de vocês, que a minha palavra esteja dentro de vocês, que vocês não se esqueçam da minha palavra, que ela esteja, sabe, presa dentro do coração de vocês. É isso que Deus está tratando com aquele povo. Não era aquele dispor na porta, não era, entenda isso, não era põe na porta. Ele fala, olha, no versículo 6 é tão claro isso, que todas essas palavras que hoje eu lhes ordeno estejam em seu coração. Uma pessoa que não ama a Deus, uma pessoa que não o reconhece como Senhor, uma pessoa que não o respeita como Deus e Salvador da sua vida, vai respeitar essa mezuzá? Vai ser, sabe, aquele objeto que vai transformar ela num servo de Deus? Não, queridos. O próprio Jesus diz lá no finzinho de Mateus: olha, vocês serão meus discípulos se ouvirem as minhas palavras e a praticarem. Então nós precisamos quebrar, e aí eu parto para o final, quebrar com essa ideia, eu vou ser ousado no que eu vou dizer, maligna, queridos, de dizer que amuleto é maior que Deus. Pode passar, Tati? Será que essa é a última? Tá, então volta para mim. Achei que eu tinha destacado. Passa mais um. Êxodo, eu não vou ler, na verdade eu vou ler sim com vocês. Êxodo, eu vou ler só um versículo, no capítulo 32, no versículo de número 4. Isso me chocou muito, me sacudiu, porque é o que está acontecendo hoje. Moisés sobe no monte, está lá sendo orientado por Deus, e o povo começa a se irritar porque ele demora, e começa a pressionar Arão para que eles tenham um Deus, para que ele forje um Deus para eles. Arão manda o povo dar todos os objetos de ouro que eles tivessem, aliança, anel, colar, corrente, o que eles tivessem. Me dá, eu vou fundir um bezerro de ouro. E aí ele funde esse bezerro. E aí o versículo 4 do capítulo 32 diz assim: ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disse-lhes, olha que forte isso, eis aí o Deus que os tirou do Egito. Ele funde um bezerro de ouro. Sabe o que ele diz? Foi esse bezerro aqui, ó, que tirou vocês de lá do Egito, que lançou as pragas, que levantou Moisés, que trabalhou na vida de Moisés. É esse bezerro que prometeu uma terra para vocês. Meus irmãos, é o que tem acontecido hoje. As pessoas pegam esses amuletos e falam assim: é isso aqui que vai te curar, pastor Rogério? Irmã Zefinha, é esse pano aqui que vai trazer a bênção para sua casa. Olha, Jailson, é esse martelinho aqui que vai quebrar os problemas da sua vida. Dizendo que maior poder tem esses objetos do que Deus, dando a objetos, a amuletos, queridos, feito por mãos de homens, um poder que é do nosso Deus. Nós não podemos permitir isso. Nós não podemos ser enganados dessa forma. Até quando varões vão se levantar dizendo: olha, é esse aqui, ó, o Deus que tirou vocês do Egito? Até quando objetos vão tirar a glória que é do nosso
Deus. É sobre isso que nós estamos falando. Então não pense que é bobagem falar sobre heresias místicas. É um tema que eu já entendo, que eu já domino. Cuidado, isso está crescendo, isso está sendo mais do que visto nos nossos dias, e é meu papel e seu, como igreja do Senhor, não sermos enganados e não permitirmos que esse engano cresça. É dever meu e seu anunciar que quem cura é Deus, que quem liberta é Deus, que quem salva é Deus, e que não há amuleto ou algo sobrenatural, senão Ele que pode transformar a vida de uma pessoa. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Pois não. Pode sim. A gente tem um tempo. A alma católica da Igreja Evangélica Brasileira, né? Que a gente ouviu aqui hoje. Eu não sei se você tem acompanhado na mídia. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, surgiu uma literatura chamada A Cabana. Totalmente místico. E muitos crentes leram essa literatura. E agora tem um filme. E que muitos crentes, inclusive, divulgando como uma bênção para a nação brasileira. E eu vi jovens que hoje estão afastados da igreja por confusão de envolvimento com esse tipo de literatura e com esse tipo. Jovens daqui, viu, Cristo? Não é de outro lugar, a gente pode falar da casa da gente. Do perigo que é não conhecer as escrituras e nem o poder que nós temos. É terrível isso, porque assim, quando surgiu, eu leio bastante, eu gosto muito de ler, mas quando explodiu a cabana, eu não li. E saíram duas versões, né? Um era a cabana e o outro era Descubra Deus na Cabana. Eu não li nenhum dos dois, mas era uma coisa realmente assim. Deus se revelou na literatura, através da literatura. E agora saiu um filme, e eu vou falar para você, eu quero assistir o filme, não com expectativas mas para entender do que a gente está falando. Mas não podemos divulgar como palavra de Deus, né? Podemos assistir para conhecer que é uma mentira. Sim. Mas não ficarmos divulgando na mídia. O problema, e é muito do que nós vimos aqui, é colocar aqueles em objetos, em literatura, em filme, um poder que é do Senhor. Nós não podemos, e aí eu quero de uma forma épica, se você me permite isso, conclamar cada um de vocês a sermos orientadores dos nossos jovens, das nossas crianças, porque às vezes a gente vê isso, né, Leia? E a pessoa vem e fala assim, esse jovem tudo torto, indo assistir a cabana, mas não pega ele um dia e fala, você gostou? Ouve ele, escuta tudo que ele vai falar, depois com sabedoria, rebata, ensine. A palavra do Senhor fala, olha, as mulheres mais velhas, ensinem as mais novas como serem prudentes, que os homens mais velhos sejam exemplo de prudência para os mais novos. Mas o que nós encontramos hoje? Talvez uma igreja, me perdoe falar assim, não se ofenda, mas talvez uma igreja mais velha, que critica a mais nova, sem ensiná-la, sem trazer ela para perto. Tem mães, às vezes, que não ensinam a filha a fazer arroz, não ensina a filha a passar roupa. Eu não estou falando que isso é um papel exclusivo que a mulher tem, mas é algo que a gente precisa saber. Tem mãe que não ensina isso. Quem dirá a Bíblia, meus queridos? Quem dirá a Bíblia? E nós precisamos, como povo de Deus, rebater isso. Por isso eu tenho delegado com essas noites de ensino, porque não é para a gente sair daqui, sabe? É para a gente sair ensinando também, sermos discipuladores. Eu preciso inspirar as pessoas a serem melhores, a ouvir uma coisa dessa, por isso eu quero assistir, para entender, peraí, o que está acontecendo? Há uns tempos atrás, e aí eu já termino, foi uma febre aquele filme 50 Tons de Cinza, que de Deus não tem nada, não tem nada.
E eu via uma febre de jovens indo assistir isso. E aí, eu não assisti o filme, mas eu fui ler as sinopses dele. Meus irmãos, um homem que bate na mulher, que tem ela como um instrumento sexual apenas, que paga por ela como se ela fosse uma mercadoria. E aí o que eu tenho que fazer, como eu fiz muitas vezes? Jovens que vinham falar, não, mas imagina, assim, não é imagina, não. Isso abusa a sua sexualidade. Você está pronto para isso agora? Você é casado para desfrutar disso? Você acha que quando o Senhor fala que o marido tem que amar a igreja, a esposa como Cristo amou a igreja, ele está falando que é bater nela? Que a mulher, a única coisa que ela pode dar para o homem é prazer? Que aquilo ali é instituição bíblica de casamento, de relacionamento? Não é, queridos. Por isso nós precisamos conhecer do que estamos falando. Vem cá, Emerson, eu não paro mais. Nós precisamos conhecer do que nós estamos falando. Isso é papel nosso. Porque não dá para eu orientar se eu mesmo não tenho como defender. Eu sou levado no bico. Facilmente. Porque hoje em dia essa moçada aí tá boa de passar a perna em nós. Então a gente precisa entender do que nós estamos falando e a partir de entender isso, rebater com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.